Olá pessoal, eu sou Eduardo Fontes, delegado federal, professor de Direito Penal e de Criminologia do SERS Cursos Online, e no SERS eu também tenho o privilégio de coordenar os cursos para as carreiras policiais e duas pós-graduações, uma em Segurança Pública, ao lado aí do meu grande amigo, professor Márcio Alberto, também delegado federal, e uma pós-graduação em Ciências Criminais com o professor Auri Lopes Júnior e Rogério Sanches Cunha. Na Adverum, eu também sou coordenador dos cursos para as carreiras policiais, notadamente ali voltados para a segunda fase do concurso e também para a prova oral. Lá eu também sou coach, também coordeno uma coleção de livros na editora Juspodium voltados aí para as carreiras policiais e lá a coordenação eu divido com o professor Henrique Hoffmann. Bom, o tema de hoje que eu quero abordar com vocês após essa minha breve apresentação notadamente sobre recursos para provas discursivas. Nós já trabalhamos aí na Adverum com diversos recursos de provas discursivas e ganhamos inúmeros. Então é importante você saber disso, que muitos alunos são aprovados após a elaboração de um recurso bem feito, um recurso organizado, bem fundamentado, ele vai conseguir sim extrair uma nota, porque as bancas também falham, pessoal. São muitas provas a serem corrigidas. Então esse vai ser o tema que nós vamos abordar hoje, recursos para provas discursivas, bater um papo rápido sobre isso aqui com vocês. Começando aí por aqueles concursos onde são cobradas provas discursivas. Veja, concursos para magistratura sempre tem prova discursiva, concursos aí para promotor de justiça, membro do MP, delegado de polícia também tem prova discursiva, procuradoria e cartório. São concursos onde vocês vão encontrar provas discursivas, aí trabalhando dissertações, peças profissionais, questões jurídicas, mas nós não podemos deixar de esquecer dos concursos de tribunais, onde lá nós temos mais questões envolvendo estudo de caso e redação. Então, todos esses certames, nós vamos ter aí provas discursivas, e aí o examinador, o avaliador ali vai fazer a correção, e é comum você encontrar uma falha ou outra. Então, como você deve elaborar o seu concurso? Vamos trabalhar essa questão aqui. Os concursos nós já vimos, e como elaborar, portanto, um recurso. Separei alguns itens aí que eu reputo importante. Primeiro, jamais copie o recurso de outro candidato. Putz, isso aqui é um erro crasso aí. Os recursos semelhantes são indeferidos de plano e isso consta expressamente no edital. Aliás, pessoal, primeira lição de casa do candidato é ler o edital de cabo a rabo. E, infelizmente, a minoria que faz isso. Então, se você vai fazer o concurso, você tem que ler o edital, ali estão as regras do jogo, as matérias que serão cobradas, os temas de cada disciplina que vai ser cobrado. Se você não estudar isso, você não analisar isso, você pode estudar matéria que nem cai, tema que nem é objeto do seu certame, do seu edital. No momento do recurso, obviamente, você tem que ler novamente o edital. Então, jamais, primeiro analise de forma bastante exauriente o edital e jamais copie o recurso de outro candidato sob pena de indeferimento de plano. Isso é um erro que você não pode cometer. Tratar o corretor e a banca sempre com o máximo respeito, óbvio, né? Você tem que tratar com muito respeito, sendo cortês com aquele que vai reavaliar a sua prova. Afinal de contas, você quer que ele examine novamente a sua prova, após ele ter corrigido ali centenas, milhares de provas, ele vai ter que fazer novamente uma correção dos recursos, reavaliar a prova. Claro, pessoal, você tem que tratá-lo ali de forma cortês, com o máximo de respeito, afinal de contas, você está dizendo que ele errou, né? Você está dizendo que ele errou e que você precisa que ele considere o seu erro. Então, obviamente, que você vai tratá-lo com o máximo de respeito. Outro detalhe importante, ter em mente que o recurso deve facilitar a vida do avaliador. Seu recurso deve ser muito bem organizado, com linguagem clara, você deve ser bastante objetivo, não vá fazer um recurso aí de inúmeras laudas que o camarada, na hora que vê lá um bolo assim, que é um recurso, ele vai estar desanimado. Claro que ele vai ter que ler, mas vai estar muito mais desanimado. Isso seria contraproducente e pesaria em seu desfavor, certamente. Então, o ideal é que você faça um recurso muito bem organizado, de forma clara, precisa, atacando aqueles pontos que realmente merecem ser atacados. Não vá fazer um recurso pedindo aí 100%, dizendo que a banca errou 100%, que ela errou em tudo, que você tirou 1 na prova, mas você mereceria 10. Claro, você tem que ser muito coerente,
muito transparente com você mesmo e com a banca e ir ali nos pontos específicos, onde você pode ganhar alguns décimos, às vezes alguns pontos. Isso já aconteceu em mais de uma oportunidade, pessoal. Nós conseguimos muitas aprovações aqui na Adverum, conseguindo pontos, não só décimos e pontos, mas mais de um ponto, às vezes, numa questão, numa dissertação, numa prova de sentença, numa peça profissional aí para delegado de polícia, e por aí vai. Então, tenha em mente aí que seu recurso deve facilitar a vida do avaliador. Sempre indicar quais são as alterações de pontuação necessárias. Claro, ser o mais cirúrgico possível, apontar claramente qual questão, qual ponto está recorrendo, quanto que foi retirado da sua questão e quanto que você merece, na realidade, tirar ali em termos de nota. Então você tem que, pessoal, ser muito cirúrgico. Não é recorrer de tudo, como eu disse. Às vezes, numa prova dissertativa, vamos supor ali uma dissertação de 60 linhas, e você aprova ali nessa questão valia 20 pontos, você tirou 14, mas analisando, você observa que tinha alguns erros mesmo. Que a banca foi acertada ao tirar alguns pontos. Então, você não vai pedir 6 pontos no seu recurso, mas você pode ali pedir 3, 4 pontos, de acordo ali com o caso concreto. Mas seja bastante cirúrgico, bastante preciso, aponte para o examinador aonde que está o erro ali que ele precisa reavaliar. Tá claro? Continuando. Atentar-se para os limites de caracteres, isso é importante. Bancas como, a gente pode citar aqui, a VUNESP, ela coloca um limite de 16 mil caracteres. FCC e SEBRASP, aí é ilimitado. Mas olha a importância de você ler edital. Imagine que você vai fazer um recurso da VUNESP e não se atenta a isso. Então, cuidado com os limites de caracteres, fazer algo ali razoável, obviamente, né? Citação doutrinária e jurisprudencial, isso é essencial na argumentação. Você deve mostrar ali que o seu posicionamento está de acordo com a doutrina majoritária, com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, você vai mostrar para o examinador que a sua resposta, na verdade, ela está adequada. Ela está em consonância com a doutrina amplamente majoritária, com o que diz o STJ, com o que diz o STF. Então é importante você, obviamente, citar ali que você não está isolado. Se você estiver isolado, dificilmente você vai conseguir recorrer e ganhar alguns pontos. Então você tem que demonstrar que o seu posicionamento, apesar de ter sido dado como equivocado ou errado pela banca examinadora e por isso você perdeu alguns pontos, que na verdade o seu posicionamento está em consonância com a doutrina majoritária, com a doutrina mais moderna e também com os tribunais superiores. Beleza? E aqui, como eu já alertei, analisar as regras do edital, isso aí sempre, antes de começar o concurso. Obviamente, a primeira lição do candidato deve ser essa, e depois, quando você for elaborar um recurso, também faça isso, pessoal. Tá? Bom, como elaborar um recurso, está aqui o que você deve ter em mente, o que você não deve fazer também. E aí, quando eu devo recorrer do espelho de correção? Bom, você vai recorrer do espelho de correção quando você não concorda com ele, né? Por que não concorda? Pode haver erro ali no conteúdo, no espelho de correção. O espelho de correção, isso acontece, pode contrariar disposições do próprio edital. A própria banca, então, se equivoca. Isso já aconteceu em várias oportunidades. Quando o somatório de notas for equivocado também. Então, claro, pessoal, sempre que você observar que, pelo espelho de correção, ou que a banca, de alguma forma, está contrariando o edital, que a banca somou a nota de forma equivocada, que a banca deu errado para você, mas o seu posicionamento é de acordo com súmula, de acordo com jurisprudência dos tribunais superiores, de acordo com doutrina, você deve sim recorrer. Você deve lutar até o fim. Ah, mas e se eu obtive a nota e fui aprovado? Mesmo assim, se você obteve a nota, foi aprovado para a próxima etapa, prova oral, e você percebe que há margem ali para recurso, recorra, pessoal. Recorra, mesmo assim recorra, porque para que você consiga ganhar ali posições para você chegar na prova oral muito mais confiante, para você chegar mais bem colocado. Isso pode influenciar depois, inclusive, na escolha de vagas, a depender do concurso que você se encontra. Imagina um concurso de cartório aí. A diferença de uma posição para outra pode ser quantos milhares de reais ali, né?
nós sabemos disso. Um concurso para delegado federal, a sua posição, dependendo da sua colocação, você pode ir para o norte do país, pode ir para uma região de fronteira, como pode ir para uma capital do sudeste, para Florianópolis. Então, claro que a sua colocação no certame é fundamental e por isso, mesmo em sendo aprovado, recorra, desde que haja margem para isso. Então, você foi aprovado, tirou nota 8, mas você analisando ali o espelho de correção, analisando a sua prova, você observa, puta, eu merecia aqui 8,5. E se eu tivesse tirado 8,5, era para eu estar em terceiro lugar no concurso, e não em 21º. Então, recorra. Busca ali esse meio ponto que ficou faltando. Joia? Então, você deve recorrer quando você observar esses erros aqui de conteúdo, disposições contrárias ao próprio edital, somatório de notas equivocado, dentre outras. E quais os casos mais difíceis de recorrer? Pessoal, o caso mais difícil, sem sombra de dúvidas, é esse, ó, quando não há espelho de correção. Quando não há um espelho de correção para você se basear, você recebe a sua prova, você tem acesso à sua prova, vê ali que ao invés de tirar 5 na questão, você tirou 3, o examinador indica ali algumas linhas que você errou, mas você não tem um espelho de correção para dizer qual era a resposta correta da banca. Alguns concursos isso acontece. Concursos onde não há espelho de correção, aí sim dificulta bastante, porque você não sabe qual é a posição oficial da banca. Agora, quando tem o espelho de correção e tem a sua resposta ali, você faz um cara crachá, né? Por que aqui ele deu errado se está exatamente igual ao espelho de correção? Então recorra porque está na cara que o avaliador ali comeu bola, às vezes não entendeu sua letra, às vezes ele não conseguiu raciocinar, interpretar o seu raciocínio, enfim, é motivo para você recorrer. Tá? Quais são as bancas mais difíceis para recorrer também? Bom, bancas como VUNESP e FCC são mais difíceis em deferir recursos. Isso não significa que elas indeferem 100% dos recursos. Não, mas são bancas muito criteriosas, mais difíceis de deferirem os recursos, mas nós temos casos aqui, vários casos, em que foram deferidos. Bom, resumo da ópera, pessoal. Vale a pena recorrer, trouxe aqui breves informações para vocês sobre o recurso, vale a pena recorrer, inclusive se você for aprovado e não obteve nota máxima, o que é muito difícil acontecer, né? Obter nota máxima em todas as disciplinas ali, então vale a pena recorrer sempre. Conte conosco aqui da Adverum para esses recursos. Nós temos profissionais de carreira que vão elaborar aí o seu recurso de forma personalizada, individualizada. Aliás, vai ter aqui na descrição desse vídeo aqui um link que vai te dar acesso ao blog lá da Adverum, onde você tem um passo a passo de como você mesmo elaborar o seu próprio recurso. Tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição através das minhas redes sociais aí. Fiquem à vontade para conversar comigo, será um enorme prazer. Detonem nos estudos aí, porque vale muito a pena, e sucesso aí na sua jornada. Forte abraço.